O caso Tainá Adriane. Todo o material contido nesse vídeo foi retirado de notícias sobre o caso, então qualquer informação sobre acontecimentos, datas, detalhes, para falar sobre isso eu preciso me basear no que foi noticiado. São textos sobre o caso desde 2013 até 2018 e lembrando que esse formato de vídeo é feito sempre que a gente não tem muitas imagens sobre os casos, principalmente os brasileiros, eu espero que você entenda. Eu gostaria também de pedir para que você se inscreva no canal, tendo em vista que a maioria dos nossos views são de pessoas não inscritas, mas que sempre voltam no canal para ver os novos conteúdos que a gente postou. Então se inscreve porque é importante pra gente, assim você mostra que existe um público fiel que gosta desse tipo de conteúdo. Dito isso, vamos ao caso. Tainá Adriane da Silva era uma garota que tinha somente 14 anos de idade em 2013, que morava em Colombo, no Paraná. Além de estudar, ela trabalhava como manicure, ajudando em um salão de beleza. Ela era considerada muito bonita, espontânea e comunicativa, o que fazia com que ela tivesse muitos amigos. Ela era filha de Cleusa, com 47 anos na época, e Agenor, de 53, e ainda tinha 6 irmãos. No dia 25 de junho daquele ano, segundo a sua mãe, a Tainá saiu de casa para ir até a casa de um amigo, só que esse amigo não estava em casa e ela seguiu para a casa de uma outra pessoa, uma outra amiga, que segundo uma outra menina que preferiu não se identificar, disse que foi onde Tainá passou o dia todo. A casa dessa amiga onde ela estava ficava perto do colégio, mas ela não foi à aula nesse dia e nem ao trabalho. Segundo testemunhas, as duas ficaram sozinhas durante o dia todo e quando os pais da garota chegaram pouco depois das 18 horas, a Tainá foi embora. Naquela noite, às 8h37, Tainá mandou uma mensagem de texto pelo celular para a mãe dizendo que estava voltando e que logo chegaria em casa. Porém, foi a última vez que ela falou com a família. Em algum momento no caminho, Tainá desapareceu. A distância entre a casa de Tainá e dessa amiga onde ela estava, com quem ela teria se encontrado, é de aproximadamente 1 quilômetro. Ela supostamente fazia o trajeto do retorno a pé, mas normalmente não demorava muito. A sua mãe Cleusa conta que ficou esperando horas para a filha chegar, inclusive não dormiu a noite toda. Ela sabia que aquele não era um comportamento comum da filha, pois sempre que Tainá ia na casa de amigos, normalmente os pais dessa pessoa traziam ela para casa e ela não era de ficar fora de casa a noite toda e foi o que causou aí mais desespero. Quando amanheceu, a Cleusa arrumou os filhos menores, mandou eles para a escola, para em seguida, mesmo na chuva, se arrumar e sair à procura da filha. Mesmo desesperada, ela teve o discernimento de procurar em imagens de câmeras de segurança de estabelecimentos vizinhos para verificar se a filha dela chegou a passar pelo trecho entre as duas residências, mas ela não aparecia nas imagens. A Cleusa decidiu procurar nos matagais pelo caminho e, como eu disse, por ser algo completamente fora do comportamento normal de Tainá, ela já achava que algo pior tinha acontecido e que inclusive não a acharia mais com vida. A polícia também foi avisada e durante as buscas conseguiu uma pista, ou pelo menos teve uma informação de onde Tainá teria sido vista pela última vez, que foi em frente a um parque de diversões. Essa informação do local é de acordo com imagens das câmeras de segurança do tal parque, que estava na cidade fazia um mês e as imagens mostravam Tainá por volta das 8h30 passando pelo parque, porém imagens de outra câmera mais adiante, ela simplesmente não aparece mais. O parque então foi o primeiro local da busca, foram cerca de mais de 15 horas de procura, mas nada foi achado. Durante as investigações no parque, no dia seguinte ao desaparecimento, numa quarta-feira, em um dos dormitórios do parque, os policiais apreenderam
2 armas falsas, uma pistola, um revólver e uma faca. Assim, a polícia prendeu 3 funcionários do parque e uma 4ª pessoa que era ali conhecida deles, todos considerados até então suspeitos de terem feito alguma coisa com a Tainá. Eles foram levados para a delegacia para prestar depoimento. Eles foram entrevistados pela polícia oficialmente na quinta-feira à noite, cerca de 24 horas depois de serem levados. E aí começa uma série de acontecimentos considerados estranhos. Durante o depoimento, os 4 suspeitos confessaram terem raptado Tainá, levado para um matagal onde abusaram sexualmente da menina e depois a mataram. Mas ainda não tinha sido revelado exatamente onde estaria o corpo. As 2 armas falsas, a pistola, o revólver e a faca, teriam sido usadas no crime para intimidar a vítima. Essa confissão foi o suficiente para causar revolta popular. Moradores protestaram no parque de diversões onde os rapazes trabalhavam e colocaram fogo nos brinquedos, mesmo que o parque não fosse deles e tendo lá no local reforço policial. As buscas continuavam, a família estava desesperada e somente no dia seguinte ao depoimento, numa sexta-feira pela manhã, o corpo de Tainá foi encontrado por moradores em um terreno baldio de 20 mil metros quadrados próximo ao parque, dentro de um poço. Tem uma informação importante desse momento, que é dito pela mãe, segundo reportagem dos jornais locais, onde ela conta que esse local onde a menina foi encontrada já havia sido verificado nas buscas nos 2 dias anteriores e ninguém tinha visto ela por lá. E no parque, ela diz que tinha perguntado antes aos suspeitos se eles tinham visto a Tainá, se eles a conheciam, e eles disseram que não e que não tinham nunca visto ela por lá. Segundo a perita criminal que analisou o corpo, a Tainá foi jogada dentro do poço vestida. A sua bolsa foi encontrada a cerca de 200 metros de distância. Dos vários pertences que a família afirma que ela carregava, foi encontrado somente a carteira de trabalho, apesar de ninguém ter achado nada disso nos dias anteriores. Mas aparentemente o caso estava resolvido com os 4 indiciados pelos assassinatos enviados para a Casa de Custódia de Curitiba, e as notícias sobre esse desfecho foram publicadas. Apesar das investigações estarem encerradas, o inquérito só seria encerrado quando fossem finalizados os laudos de necropsia, de violência sexual e o exame de DNA. E dias depois aconteceu uma guinada que ninguém esperava nesse caso. Os laudos de necropsia alegaram que Tainá não havia sofrido abuso sexual. Na verdade, ela não morreu na noite que desapareceu, e sim depois. E o exame de DNA indicou que foi encontrado sêmen nas roupas da vítima, mas não era compatível com nenhum dos 4 acusados presos pela polícia. Assim, as provas que constavam no inquérito não sustentavam mais a denúncia e foi pedida a liberação dos suspeitos. Para completar essa mudança no caso, a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, e a direção da Casa de Custódia, onde os 4 estavam presos, denunciaram que a confissão deles foi obtida sob tortura. Inclusive, o advogado de defesa dos 4 contou que, depois do depoimento, os promotores e delegados que estavam presentes no local ali na delegacia levaram os presos para uma sala onde ele, o advogado, não pôde ir junto. E quando eles saíram, disseram que fizeram uma proposta e eles, os suspeitos, tinham aceitado. A proposta foi que os presos destituíssem, ou seja, dispensassem o advogado, e assim eles seriam soltos. O advogado tinha determinado que eles ficassem em silêncio sobre o caso. Tudo isso gerou uma mudança no comando da investigação, e o delegado responsável pelo caso até então foi afastado. O Ministério Público retirou a acusação, uma investigação por tortura foi aberta pelo GAECO, que é o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, processo aberto contra 21 pessoas, incluindo policiais civis, policiais militares, guardas municipais e um preso de confiança. Foram pedidos também exames de DNA em mais de 80 pessoas, incluindo do delegado que ficou desaparecido por alguns dias. Ficaram sem resultados de DNA 12 policiais civis que alegaram que não forneceram material genético porque o médico indicado por eles não compareceu ao IML no dia marcado. O resultado dos exames de lesões corporais feito nos 4 suspeitos apontou ferimentos compatíveis com situações de tortura, além de violência sexual. Foram emitidos então mandados de prisão para 14 pessoas, incluindo o delegado, que foi no início de 2018 condenado a 9 anos e 4 meses de prisão
por torturar os suspeitos. Como a decisão judicial é de primeiro grau, ou seja, cabem ainda recursos, o delegado não foi preso e vai responder a esses recursos em liberdade. 2 investigadores da Polícia Civil também foram condenados, um a 9 anos e 4 meses e o outro a 15 anos e 4 meses de prisão pelos crimes de tortura e estupro dos suspeitos. Os demais denunciados não foram condenados pela justiça. Os 4 homens que foram apontados pela Polícia Civil do Paraná de serem os autores do crime foram incluídos no programa de proteção a testemunhas e foram levados para outro estado, porém ainda não foram inocentados. Esse programa de proteção é referente apenas ao caso da tortura que eles sofreram, mas eles continuam sendo investigados pela participação no crime, apesar de não existirem mais provas contra eles, o que permite que eles estejam soltos. Existe uma história contada por amigos de Tainá que ela teria sido morta por ciúmes. Eles disseram que ela era constantemente assediada por ser muito bonita e ela era acostumada a dizer não para os meninos. Ela nunca foi de ficar se beijando ou namorando na rua, alguma coisa desse tipo. E disseram também que a Tainá era assediada por um homem que seria casado, conhecido dos 4 suspeitos presos. Eles dizem que ele vivia tentando ficar com ela e a mulher dele descobriu e morria de ciúmes. Então ela seria suspeita. Outro fato curioso nisso tudo é que enquanto uma equipe de reportagem estava parada na frente do terreno onde ficava o parque de diversões, um homem que não quis se identificar disse que a polícia precisava investigar, fechar o cerco, ouvir outras pessoas, os familiares do dono do parque, o filho dele especificamente, e colher material genético. Depois ele se afastou, fez o sinal da cruz e foi embora. Apesar da amiga da Tainá ter sido supostamente uma das últimas pessoas a estar com ela, ela nunca foi ouvida pela polícia. A adolescente que falou sobre o homem casado também nunca foi oficialmente ouvida pela polícia. Algumas questões ainda permanecem sem resposta. Quem matou a menina? Qual a motivação? De quem era o sêmen encontrado nas roupas dela? Foi realmente Tainá quem enviou as mensagens de texto para a mãe? Ao todo, mais de 6 delegados passaram pelo caso e nenhum deles conseguiu de fato solucionar o crime. A família da vítima ainda acredita que os 4 suspeitos são os culpados, mas a polícia não tem provas para poder apresentar uma denúncia contra eles. Sendo assim, o caso permanece sem solução. Comente aqui se você se lembra desse caso e qual a sua teoria sobre tudo que aconteceu. Deixe o seu like, é muito importante para o canal, se inscreve. Por enquanto é só e até mais.